Você tem ou conhece alguém com tremores nas mãos? Já ouviu falar de doença de Parkinson, ou popularmente conhecida como mal de Parkinson? Então preste atenção porque é disso que eu vou falar. A doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais importantes da atualidade, não só por ser uma doença crônica, que pode causar a incapacidade e até a morte, mas também por ser cada vez mais frequente em nosso meio. Só para você ter uma ideia, estima-se que 3% da população mundial tem doença de Parkinson, ou seja, aproximadamente 1 em cada 30 pessoas, sendo mais frequente acima dos 60 anos de idade. Então, quando você deve suspeitar que você tem esse problema? Os sintomas da doença de Parkinson estão divididos em dois tipos: sintomas motores e sintomas não motores. Eu vou começar falando dos sintomas motores, que são os mais diretamente relacionados ao Parkinson e que normalmente são os sintomas que fazem o paciente suspeitar que existe algo de errado e a procurar ajuda médica. Eu vou destacar 4 deles. Tremor. O tremor da doença de Parkinson acontece principalmente no repouso, ou seja, quando não estamos movimentando ativamente uma parte do corpo. Tende a ser pior em situações estressantes, seja de causa física ou emocional. O tremor é o sintoma que causa maior constrangimento social no paciente parkinsoniano. Rigidez. Rigidez é a perda da fluidez dos movimentos. O paciente sente-se congelado ou como se suas articulações estivessem enferrujadas. É como se o corpo não conseguisse se movimentar com a mesma harmonia e facilidade de antes. O movimento deixa de ser automático e muitas vezes o paciente precisa lembrar de como movimentar certa parte do corpo. O movimento vai acontecer por etapas, como se precisasse de um soquinho para seguir adiante. Essa rigidez acontece também na musculatura da face, causando perda da expressão facial, também conhecida como faces de pôquer, em que o paciente não consegue mais demonstrar pelo rosto tristeza ou alegria. O rosto fica sempre do mesmo jeito. Bradicinesia é a lentidão, é a perda da agilidade para fazer qualquer atividade. Portanto, o paciente começa a demorar para realizar atividades habituais e cotidianas. Por exemplo, ele leva o dobro do tempo para escovar os dentes, para comer ou para fazer a própria barba. Instabilidade postural é a dificuldade de equilíbrio, é a sensação de facilidade para cair. Essa instabilidade, somada aos outros sintomas motores, é que justificam o Parkinson como importante causa de quedas. Uma outra característica da doença é que esses sintomas motores são assimétricos, ou seja, acontecem com maior intensidade em um dos lados do corpo e assim permanecem por toda a evolução da doença. Então é comum uma mão tremer mais do que a outra, ter maior dificuldade de mexer um dos lados do corpo e assim por diante. O Parkinson não afeta apenas a parte motora e os movimentos. Existem outras partes afetadas que vão causar os sintomas não motores. Os principais sintomas não motores são perda ou redução do olfato, que pode ser o sintoma mais precoce da doença, a constipação, que é a dificuldade de evacuação, sintomas depressivos e ansiosos, distúrbios do sono, sendo os mais comuns a insônia, que é a dificuldade em iniciar ou em terminar o sono, e a alteração comportamental do sono REM. Enquanto dormimos, existem diferentes fases do sono. Uma dessas fases é chamada de sono REM, que é a fase do sono mais profundo e pesado. É quando sonhamos. A alteração comportamental do sono REM é quando o nosso sono fica agitado. A pessoa conversa, movimenta-se bastante e pode atuar seguindo a experiência dos seus sonhos. Por exemplo, se a pessoa estiver batendo em alguém durante o sonho, ela faz os movimentos de luta enquanto dorme. Quem
Quem tem Parkinson vai atuar mais os seus sonhos, caracterizando essa alteração que eu acabei de descrever. Outros sintomas não motores é a dor, a alteração urinária, como a incontinência, as dificuldades relacionadas ao ato sexual, dificuldade de ereção ou ejaculação precoce para o homem e ressecamento vaginal para a mulher. Os sintomas cognitivos, que são as alterações de memória, a dificuldade de raciocínio, isso numa fase mais avançada da doença. As alterações comportamentais, por exemplo, alucinações e agressividade, também numa fase mais avançada da doença. Uma informação importante é que esses sintomas não motores surgem até 10 anos antes dos sintomas motores que eu falei, sendo um importante sinal do início da doença. Qual é a causa da doença de Parkinson? A medicina não sabe ao certo a causa da doença. Sabe-se que ocorre uma diminuição progressiva da produção de uma substância chamada dopamina. Essa substância controla partes do nosso cérebro responsáveis pelo comando dos movimentos voluntários, que acontecem de maneira automática, ou seja, aqueles em que não precisamos pensar ou planejar para realizá-los, resultando nos sintomas da doença que eu já comentei com vocês. Apesar de não estar bem estabelecida a causa, sabemos quem tem maior risco de desenvolver a doença a depender de alguns fatores, chamados fatores de risco. E eu vou citar 3 deles. Primeiro, a exposição a pesticidas, principalmente sem os equipamentos de proteção individual. Segunda, sedentarismo. Terceira, história familiar de doença de Parkinson, principalmente em parentes de primeiro grau. Quero que fique claro que é uma doença mais comum a partir dos 60 anos, mas isso não significa que você não pode ter esse problema sendo mais jovem. Não é possível prevenir e nem tem uma cura para a doença de Parkinson, mas há várias opções de controle da doença, com medicações e até mesmo com cirurgia. Quanto mais no início for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, melhor será o resultado. Por isso, se você se reconhece em algum desses sintomas ou fatores de risco, busque a orientação de um médico. No caso, o mais indicado é um neurologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar melhor no diagnóstico e tratamento. Se tiver interesse, no canal Doutor Ajuda temos mais 2 vídeos que têm relação com o tema tremores nas mãos e demência. Você sabia? A reabilitação é uma parte muito importante do tratamento de doença de Parkinson, pois é capaz de preservar a qualidade de vida de cada paciente por muito mais tempo. Modifica o curso da doença. É tão importante quanto tomar as medicações ou fazer a cirurgia. Não é possível tratar efetivamente a doença de Parkinson sem atividade física, fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional. Mantenha-se ativo e combata a doença de Parkinson. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.